O tema discutido hoje será residência e arquitetura, e teremos como mediadora, inicialmente, Clarissa Duarte de Castro Souza. Boa tarde a todos, eu queria agradecer a presença. Hoje a gente tem uma mesa focada na residência. A gente pensou nessa mesa em 2 momentos. No primeiro momento, a gente falando um pouquinho da experiência de São Paulo, que a gente fez um projeto piloto, que vai concluir agora esse mês de setembro. A gente tem vários residentes aqui que são a prova viva desse processo. E a gente vai iniciar com uma mesa falando dessa experiência, tanto do ponto de vista do CAL, quanto do ponto de vista da Prefeitura de São Paulo. Então, eu gostaria de compor a mesa com a Ana Clara Santana. Ela é arquiteta urbanista da Secretaria de Gestão da Prefeitura do município de São Paulo e é coordenadora do Programa de Qualificação em Políticas Públicas para Arquitetos e Urbanistas. E representando o CAL São Paulo, a Thaís Tsukumo, arquiteta urbanista, gerente técnica do CAL São Paulo, com experiência em políticas habitacionais e urbanas. Eu vou dar a palavra para Ana Clara, fazer sua apresentação. Peço para a gente se atentar ao tempo, porque a gente tem um segundo momento, onde a gente vai falar de residências e experiências de residências no Brasil. E aí, já agradecendo a presença dos nossos próximos palestrantes, a Lisa, o Daniel e a Thaís, para a gente poder finalizar, e também da nossa coordenadora de ensino e formação, Luciana Schenck. Ana Clara, por favor. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Clara, eu sou arquiteta urbanista na Prefeitura de São Paulo e assumi a coordenação desse programa, que está em curso, né, ele ainda está em desenvolvimento. E eu estou aqui para compartilhar como ele foi, alguns aspectos da estrutura dele e algumas contribuições que eu acho que a Prefeitura pode trazer também no escopo de programas de residência em geral que são desenvolvidos lá. Aí pode passar para o próximo. Falando um pouco desse programa, né, que está em curso, que a gente tem os bolsistas aqui também presentes. O processo ele foi um programa piloto, como a Clarissa anunciou, e o processo seletivo foi organizado pelo próprio CAL. E a normativa, né, desse programa foi a partir de um termo de cooperação entre a Prefeitura e o CAL. E a orientação, supervisão e condução dos trabalhos, né, das atividades práticas e o acompanhamento dos bolsistas foram por arquitetos urbanistas, sejam do quadro de profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia, o QAG, que é uma carreira relativamente recente, foi uma carreira reestruturada recentemente na Prefeitura, então ela inclui arquitetos e outras formações que dentro da Prefeitura tem as mesmas atribuições, né? É uma especificidade da Prefeitura de São Paulo. E também tem arquitetos urbanistas que são em cargos de comissão. Então, as duas características, as duas formas, né, de vínculo com a Prefeitura compuseram essa equipe que acompanhou e conduziu o programa. E o curso que foi dado, né, para os bolsistas dessa edição foi organizado por servidores municipais da Prefeitura, com o apoio da Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo, EMASP, que é uma escola de dentro da Prefeitura mesmo. Aí pode passar o próximo. Ah, sim. Obrigada. E nessa edição do programa, né, que é o piloto, né, que foi feito com essas características que eu falei antes, foram 3 secretarias envolvidas. A Prefeitura de São Paulo é uma estrutura muito grande, né, de administração. Ela tem 22 secretarias e também tem todas as subprefeituras, que são 32. Então, são muitos órgãos, é uma estrutura muito grande e tem arquitetos urbanistas em quase todas elas. Nessa edição, foram 3 secretarias que receberam, né, os participantes do programa, que foi de Urbanismo e Licenciamento, SMU, a própria Secretaria de Gestão, SEGES,
e a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento e Eficiência. E a coordenação do programa é feito hoje pela Secretaria Municipal de Gestão, né, que é o órgão que eu sou locada, e teve uma mudança de percurso na execução desse programa, porque inicialmente estava sob responsabilidade de SMU. Então, essa é como está funcionando hoje a estrutura do programa no ponto de vista institucional. Eu gostaria de trazer algumas experiências recentes, né, da prefeitura que não são de arquitetura, mas eu acho que pode contribuir aqui para o debate, porque essa forma, né, de atuação dentro de órgãos públicos, ela varia muito conforme as carreiras, né? Isso falando da Prefeitura de São Paulo, então tem por exemplo, os programas em saúde, né, residências em saúde, que existem há muitas décadas e são completamente coordenados pela própria Secretaria de Saúde. Eu não vou falar dela, mas eu queria trazer o exemplo de 2 programas que eu acho que podem contribuir, né, para a nossa discussão, que eles são recentemente instituídos pela Lei Municipal 17.673, de 2021, que estrutura 2 programas, né, que estão em curso também na prefeitura. Então, tem esse em residência jurídica, que também era uma prática que existia em vários órgãos e foi recentemente regulamentado, né, pelo Supremo, teve o julgamento, então ele entrou de forma bem normatizada, organizada e estruturada na prefeitura recentemente. O processo seletivo dele é feito completamente por uma comissão, né, de procuradores do município, né, lotados na procuradoria. A orientação e a supervisão dos participantes é feita por procuradores e o curso é também feito internamente pelo Centro de Estudos Jurídicos, CEJUR, da Procuradoria. E um outro programa também muito interessante, que eu acho que tem muitas similaridades, né, com o programa de residência para arquitetos dentro da prefeitura, é o programa de gestão pública. Ele é organizado por uma comissão de servidores da Secretaria de Gestão, SEGES. Ele é orientado, os bolsistas, os residentes são orientados, supervisionados, conduzidos pelos analistas de gestão pública e gestão governamental, que são os APPGGs, que é uma carreira também relativamente recente na prefeitura. E o curso também é promovido pela Escola Municipal, pela EMASP, também lotado na SEGES. E eu acho essa experiência interessante, né? Gostaria de deixar isso antes de finalizar, porque dentro da prefeitura, essa carreira de analista em gestão pública e gestão governamental tem uma característica de ser móvel e de ocupar muitos órgãos dentro da prefeitura. Então, a coordenação desse programa fica em SEGES, porque SEGES, que é a Secretaria de Gestão, tem essa atribuição de ter um olhar sistêmico da estrutura, saber elencar prioridades, projetos estratégicos e conduzir essa parte da gestão de pessoas na organização. E eu acredito que a nossa carreira dentro da prefeitura, e eu imagino que seja semelhante, né, em órgãos que tenham uma estrutura dessa escala, é que a atuação do arquiteto urbanista, ela é muito ampla, né, tem muitas frentes de trabalho, muitas possibilidades de atuação. E na Prefeitura de São Paulo isso não é diferente, como eu disse, são 22 secretarias. Hoje, apenas 5 não têm arquitetos urbanistas, então... E também tem todas as prefeituras, então a nossa carreira ela está presente de forma muito pulverizada, né, dentro da organização. E fazer esse panorama da atuação dos arquitetos, que poderia também orientar a alocação de programas de residência com finalidades específicas. Eu acredito que precisa ter essa visão sistêmica também de saber onde estamos, né, o que estamos fazendo. Somos um órgão da administração pública, tem muitos órgãos que têm uma vacância de arquitetos urbanistas muito grande, né, é sempre uma pauta, ter mais concurso, ter mais arquitetos efetivos. E eu acho que tudo isso é um panorama importante da gente ter para que esse tipo de programa seja bem sucedido, né? Ele tenha êxito. Porque a operação
do programa é feito por nós, né? Então, eu trouxe também esses exemplos desses programas recentemente instituídos, porque toda a normativa, toda a estrutura é sempre de dar muita autonomia para os técnicos que vão conduzir e operar o programa. Então, eu acho que para isso caminhar bem, né, dentro de uma estrutura tão grande como a da prefeitura, também é importante levar esses aspectos em consideração. Então, é isso que eu queria falar. Obrigada, gente. Agora eu abro a palavra para a Thaís, que vai falar dessa experiência do ponto de vista do CAL São Paulo. E depois a gente tem um material para mostrar o que foi essa experiência dos residentes para todos vocês. Bem, boa tarde a todos, a todas. Queria começar primeiro agradecendo ao CAL São Paulo, e aí no nome da Clarissa, que é a conselheira coordenadora adjunta da Comissão de Ensino e Formação, e também que está coordenando a comissão de monitoramento desse programa de residência, né? Temos aqui também outras conselheiras, Adriana Corsini, que também faz parte dessa comissão de monitoramento, além dos próprios residentes que conseguimos, enfim, trazer para participar da conferência. Acho que a gente está num momento de encerramento, né, do programa, então também achamos que seria importante não só eles estarem aqui, mas também poderem participar da conferência como um todo. Eu também, por experiência pessoal, já estive trabalhando na Prefeitura de São Paulo no momento em que também tivemos uma experiência de residência em arquitetura e urbanismo, junto com a FAUSP, e aí também nessa inserção junto ao poder público e a formulação das políticas públicas, principalmente de planejamento urbano. E a gente sabe também de outras experiências que também têm muita relação com programas de extensão e com a assessoria técnica, né, para habitação de interesse social, que acho que é a origem aí desse debate, dessa construção, né, da residência como em arquitetura e urbanismo, aos moldes, né, a gente sempre traz como referência a residência em medicina, né, então como uma formação continuada no nível de pós-graduação e que possa, então, oferecer essa experiência prática supervisionada em áreas específicas de atuação do arquiteto e urbanista. E aí, por isso, também a mesa seguinte, acho que vai poder contribuir tanto com esse histórico, né, da construção desse programa, quanto trazer elementos aí também sobre a residência na medicina, e a própria experiência de uma residente que, enfim, já depois de 10 anos dessa experiência, como que ela está, enfim, como que esse grupo está atuando hoje. Então, só para trazer um pouco o papel, as contribuições aí a partir da experiência do CAL São Paulo. Controle, obrigada. Um contexto, né? A gente, então, está falando aí, a partir do censo, né, realizado pelo CAL-BR de 2020, que 62% dos profissionais estão atuando com arquitetura de interiores, né? E a gente conhece a realidade das nossas cidades, né? Então, acho que também precisamos, acho que a ideia sempre é também ampliar o campo de atuação junto às nossas cidades, junto às políticas territoriais e sociais. A distribuição dos arquitetos ativos aí, né, pelo país, então também acho que o mapa ele diz, né, dessa concentração ali no estado de São Paulo e nessas regiões mais do sul e sudeste, e no estado de São Paulo também uma grande concentração ali, município de São Paulo, região metropolitana, né? Então, um pouco dialogando com o que a Ana Clara falou também, da necessidade da gente atuar para além das grandes capitais, para além das grandes regiões metropolitanas, né? E, por outro lado, uma grande demanda e interesse dos profissionais na formação continuada, né? Ou seja, a graduação, a gente sabe que tem um amplo espectro, né, de temas e possibilidades, e que essa continuação da formação ela é necessária, né, muitas vezes. E é também uma forma da gente se inserir profissionalmente, né, e começar a atuar. Esse mapa mostra, então, predominância de interesse, né, na formação continuada, mas, de todo jeito, no estado inteiro, esse interesse é maior do que 70%. Né? Então, a gente tem realmente um grande interesse por parte dos profissionais de continuarem se capacitando. O CAL São Paulo, então, tem essa experiência que estamos terminando agora, né? Ela
tem também outro lastro, né? A gente trabalha muito com editais de fomento, aí voltados principalmente para assistência técnica em habitação de interesse social, mas também em patrimônio histórico-cultural, educação urbana, entre outros. E aí tivemos editais específicos para apoiar programas de residência, né? Então são esses... um com o Instituto Procomum na Baixada Santista, outro com a Escola da Cidade em São Paulo, um outro com a Universidade Mackenzie, que atuou em Taboão da Serra, e outro com a FAUSP, a PEABIRU, que é uma assessoria técnica de São Paulo, que atuaram no município de Diadema. Então, a gente já tinha experiências, né, caminhando, e que culminaram também, então, com essa formulação do programa atual, que a Ana Clara já esboçou, e que no âmbito do CAL, né, vem sendo formulado desde 2021, com o início de um debate na Comissão de Ensino e Formação do CAL São Paulo, o encaminhamento dessas propostas e o diálogo dessa construção junto ao CAL-BR, tanto a Comissão de Ensino e Formação quanto o próprio plenário. Então, de 21 a 23, a gente trabalhou na viabilização jurídico-institucional, né, toda a parte de como operar um programa de residência, como o CAL poderia conceder bolsas, né? Tudo isso tem início a partir de um acórdão do TCU, né? Ou seja, o Tribunal de Contas da União autorizando os conselhos profissionais a concederem bolsas aos seus profissionais registrados e tal. Então, esse movimento começa a partir dessa autorização jurídica, né, para a gente usar os recursos dos conselhos para as bolsas, e em 24, então, a gente inicia a implementação em si, né, faz o edital de seleção, portarias normativas, o próprio plano pedagógico, e agora em 25 a gente está concluindo, vamos também finalizar um processo de avaliação do programa, junto com a prefeitura, junto com os residentes, vi agora a Dânia, oi Dânia, também da comissão de monitoramento, e também trazendo sugestões de regulamentação e de complementação disso, tanto no âmbito do CAL, quanto como uma política mais ampla, né? Acho que a gente vai daqui a pouco ver a palestra do Fernando, que vai situar a construção da residência na área da medicina, na área da saúde, para a gente também se balizar, né, no que tudo isso no que tudo isso envolve, né? A gente fez uma pesquisa de perfil dos residentes, né? Então queria só trazer algumas informações. A maioria se graduou em instituições de ensino privadas. A gente tem participantes, a maioria residentes de São Paulo, mas temos também outros residindo na região metropolitana, né? E a maioria também, 65%, exerce outra atividade profissional concomitantemente à residência, né? Então, esse é um dado também para a gente entender o panorama atual, né, desse início de atuação profissional. Não é fácil, né? É muito demandante. Acho que todos que estão aqui são muito aguerridos, né, de terem chegado aqui e estarem concluindo o programa. E, enfim, eu acho que isso merece um destaque, né? Enquanto renda familiar, a gente também tem 61% na faixa de 2 a 6 salários mínimos, e 42% ingressaram nas instituições de ensino por política de cotas, né? Além disso, motivação para entrar no programa, né? A grande maioria aponta aí que é a possibilidade do trabalho com planejamento urbano e com urbanismo, né? Então, a residência que a gente está trazendo, ela é uma porta de entrada para a atuação com planejamento urbano. No programa, então, a gente teve metade acessando as bolsas por política afirmativa, né, de cotas ou de ampla concorrência, e a maioria, então, de quem acessou as vagas por cotas por quesito racial. Aí só uma imagem da nossa recepção, né, dos residentes junto à comissão de monitoramento, lá na sede do CAL São Paulo. E aí, já partindo aqui para os principais desafios e questões aí para a gente também debater, né? Esse programa foi entendido no âmbito do CAL como um programa piloto, né? A gente, então, pretende aprender com esse programa e trazer contribuições para imaginar uma política nacional.
Nesse sentido, a gente percebeu especificidades desse acordo com a Prefeitura de São Paulo, né, e com toda a estrutura que a Prefeitura de São Paulo tem. Ou seja, e que é como também a Ana Clara ressaltou, conta com uma estrutura e quadros técnicos bastante qualificados que puderam receber esses residentes, não só do ponto de vista pedagógico, né, de acompanhar, supervisionar, orientar, mas também do ponto de vista da infraestrutura. E a gente sabe que isso não é a realidade do nosso país, né? A maioria dos municípios é isso, mal tem arquitetos nos seus quadros técnicos, né? Então a gente achou que isso era uma especificidade muito forte para a gente pensar numa replicabilidade, né, do programa. Também sentimos muito a ausência de uma instituição de ensino nessa construção, e aí isso tanto acho que repercutiu no diálogo com os próprios residentes. A prefeitura acabou tendo que assumir essa parte pedagógica. Os cursos foram excelentes do nosso ponto de vista, né? Não é um demérito, pelo contrário. É muito interessante ver o conhecimento produzido na prática e no dia a dia sendo repassado, né, e dialogado com os profissionais. É um conhecimento que é diferente do conhecimento acadêmico, então é muito importante a participação dos quadros nesse processo pedagógico. Mais uma instituição de ensino, por outro lado, traz outros elementos que também são importantes, inclusive porque a gente não quer só reproduzir, a gente quer, enfim, ampliar. E aí, o fato dos residentes poderem ser reconhecidos como estudantes também é fundamental para eles acessarem os benefícios estudantis, né? Então, vale transporte, alimentação, eventualmente apoio para questões de saúde, acidentes. Então, a gente considera que é imprescindível a presença de uma instituição de ensino nesses programas. Além disso, uma questão que a gente, enfim, já comentou em outros momentos, mas a questão do valor da bolsa. A bolsa está chegando a cerca de R$ 2.900 por mês. O ponto de partida foram as bolsas das agências de fomento, bolsas de mestrado, do CAPES e CNPq. Mas, em São Paulo, e com a carga horária de dedicação que a gente tinha inicialmente previsto 40 horas semanais, né? Ou seja, o residente passaria o dia inteiro, né, na prefeitura, eram atividades presenciais. A gente percebeu que essa bolsa ela acabava sendo bastante consumida com alimentação e transporte, né? Então, é uma questão que a gente traz aqui também para discutir. E a questão da certificação, que todos os residentes vão receber um certificado, mas ele não tem uma validade como um curso de especialização, né, ou pós-graduação lato sensu. O prazo de 12 meses, a gente entende que poderia ser mais longo, é uma questão também que a gente está avaliando, e a carga horária é isso. No meio do processo, a gente entendeu que 30 horas semanais era o ponto bom aí de dedicação para os residentes, numa proporção de 80% de atividades práticas e 20% de atividades teóricas. Um outro desafio, mudanças de gestão ou de política institucional. A gente sabe cada gestão de prefeitura, dos órgãos públicos, a gente corre o risco de ter descontinuidades nesse processo, então isso também é um ponto para ser considerado. Bem, e quanto ao debate, né, eu acho que a gente está querendo colocar aqui, a partir dessa experiência, essa discussão do que é a residência, né, do que poderia ser a residência no campo da arquitetura e urbanismo, né, que características e atributos a qualificam. Ela se assemelha à residência médica? Em que medida? Né? E qual a relação, quais temas e especialidades cabem num programa de residência? A gente conhece experiências no campo da assistência técnica, né, de habitação de interesse social, temos essas experiências sendo desenvolvidas aí junto às políticas públicas de planejamento urbano, né, de gestão de patrimônio imobiliário público, entre outras, e quais outros campos, né? Porque acho que tem uma especificidade da residência que ela não é... A gente, a princípio, não fala de uma residência para uma atuação em escritórios de arquitetura, por exemplo, né? Ela tem um recorte, acho que
claro aí relacionado com as políticas públicas, né? Em relação aos arranjos institucionais, né, quais os diferentes papéis que as diferentes instituições podem desempenhar? Então, qual é o papel da instituição de ensino, né, num programa de residência? Qual é o papel do Poder Executivo? O recurso para as bolsas, né? Como que isso deveria estar estruturado, né? Papel dos governos locais, eles participam, não participam, como participam, como que é a interface, né, de um programa de residência que está atuando no território com as políticas em andamento conduzidas pelos governos locais, né? Ela se sobrepõe, ela se articula, ela se opõe, né, eventualmente. Como que a gente trabalha isso? Em relação às entidades de fomento, qual é o papel? Conselhos de classe, idem, né? A gente está entendendo nesse momento que o papel do CAU São Paulo é um papel de fomento, tanto de experiências quanto do próprio debate, da própria formulação. E o papel do terceiro setor, eles poderiam contribuir de alguma maneira, participar de alguma forma, né? E aí isso abre aspectos de regulamentação em diversos âmbitos, né? Então, do ponto de vista acadêmico, a gente está falando de uma especialização, a gente precisa criar uma nova categoria mesmo, classe de pós-graduação, que se chama residência, ou ela já se enquadraria num mestrado profissional, né, ou em outras formas que já estão estruturadas de pós-graduação lato sensu, ou estrito sensu, né, o mestrado profissional, enfim. Do ponto de vista profissional, do exercício profissional, e aí é uma discussão também para o CAU, né, para o sistema CAU. A gente vai ter registro de responsabilidade técnica sobre esses trabalhos. Como que vai se dar essa regulamentação da atuação dos residentes, que são profissionais graduados, mas que estão em formação? Da fonte dos recursos, né, da concessão de bolsas. A quem cabe essa concessão? Qual é o valor dessas bolsas? Elas se balizam em quê, né? A questão da gestão, da institucionalização, a quem cabe gerir um programa desse porte, né? Ou com esses objetivos. E aí, por fim, essa articulação com as políticas territoriais e sociais e demais esferas de governo que se dão ali no território, no local, em cada especificidade. Então, acho que para a gente também ter em mente aí nas próximas falas, né, qual seria o papel do CAU, que ele na construção dessa residência em arquitetura e urbanismo, né, e aí eu já, enfim, adiantei o que é a minha opinião, né, de fomentador, e quais perspectivas se colocam para a estruturação da residência em arquitetura e urbanismo, no ambiente construído, né? A gente teve esse debate em São Paulo também, como uma política pública, né? Articulada às políticas sociais e territoriais. Então é isso, obrigada, e vamos para a próxima. E eu vou iniciar a próxima mesa, que a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco a residência médica e também a residência em outros estados, como na Bahia, aqui na UNB, e com isso a gente consegue, no final, abrir para perguntas. Pode ser? Fernando Canto Michelotti, por favor. Fernando, ele é analista técnico em políticas sociais, coordenador geral de residências em saúde do Ministério da Saúde. Muito obrigada, Fernando, pelo nosso convite. Nosso próximo convidado é o Daniel Carneiro, professor adjunto da Faculdade de Arquitetura da UFBA, Bahia, e atual coordenador da residência em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia da Faculdade de Arquitetura da Bahia e do Canteiro Modelo de Conservação de Salvador. Lisa Andrade, professora da FAO-UNB, onde coordena o Laboratório Periférico e o Grupo Periférico Trabalhos Emergentes, coordena a residência multiprofissional CTS, Habitat, Agroecologia, Saúde, Ecossistema e Economia Solidária. E, por fim, como já tinha adiantado a Thaís, a gente trouxe a Thaís Molongrotti, que foi residente do programa da FAUSP com a Prefeitura de São Paulo e atualmente é arquiteta da Secretaria de Gestão da Prefeitura de São Paulo, da Coordenadoria de Gestão do Patrimônio Imobiliário. Nós vamos começar a fala pelo
pelo Fernando, depois Daniel, Lisa e Thaís. Eu só vou pedir para vocês ficarem atentos ao tempo para a gente poder ter tempo de debate, tá bom? Então, agradeço ao convite. Eu acho que trago aqui uma experiência que, quando eu vejo o vídeo de vocês, eu vejo a residência acontecendo, mas, na verdade, na residência médica e na residência em área profissional da saúde, você tem todo um histórico e um arcabouço, né, principalmente regulatório, sobre esse processo, né, que é histórico. Eu acho que isso, espero que a minha fala ajude a estruturar um pouco melhor uma modalidade de pós-graduação, lato sensu, né, que já é consolidada na área de saúde. Aqui eu trago um breve histórico, uma linha do tempo, rapidamente, para dizer um pouco por onde passeou, digamos, esse processo histórico, né? E não é um processo histórico que vai tendo rupturas, na verdade ele é um processo histórico que vai adicionando novas camadas, né? E hoje a gente tem um modelo que se assenta propriamente num tripé, né? Que é com o que eu vou concluir depois a fala. Ele começa, o projeto, né? A ideia de se ter uma residência nasce assim dos próprios serviços, né, do próprio serviço médico, ou seja, ele nasce em hospitais da região sudeste, né, hospitais do Rio de Janeiro, São Paulo, década de 70, né, numa necessidade de com que os médicos pudessem sanar deficiências da formação, né, e pudessem ter mais prática, aquela ideia da formação do médico na beira do leito, né? Então, era preciso que eles tivessem mais tempo de serviço, né? Então, foi se estruturando isso como um modelo autorregulado, digamos assim, né? Os serviços começaram a estruturar essa modalidade e, aos poucos, isso começou a chamar a atenção das entidades médicas, entidades também que pensavam a educação médica, como a época a ABEM, né, Associação Brasileira de Escolas Médicas, né, que começa a pensar nesse modelo. É um momento também no país onde, nas décadas subsequentes, você tem um boom de oferta de escolas médicas, né? E à medida que aumentam essas ofertas, esse processo ele começa a demandar uma regulação, né? E por uma mobilização social que envolveu entidades médicas, vários atores e os próprios residentes, eles conseguem institucionalizar essa modalidade num decreto de 1977. Esse decreto, então, regulamenta, de fato, a residência como uma modalidade pós-graduada, né, lato sensu, com uma carga horária semanal mais intensa, na época com dedicação exclusiva, depois isso foi removido em legislações subsequentes, definindo que esse médico, o valor que ele receberia. Então, tudo isso é definido em decreto, e depois na lei de 1981, que é a lei do médico residente, isso é fechado, digamos assim. Ali define a questão do médico como um contribuinte autônomo da Previdência, um conjunto de direitos também, a questão do auxílio moradia, alimentação, porque estava muito na lógica também de plantões, né? Dos plantões médicos. Então, aí você começa a ter um modelo mais regulado, né? A partir dos anos 70, 80. Nos anos 80, você tem um processo, como todos sabemos, que na área da saúde é particularmente grande, de reforma sanitária, de reestruturação, né, de um novo modelo de assistência, né, numa base universalista, de integralidade, etc., que começa também a trazer a importância de outros profissionais, né? O que você tinha um modelo antes que era muito calcado em médicos e assistentes de enfermagem, você começa, até pela própria estruturação das demais carreiras da saúde, a trazer a importância de outros profissionais para esse campo, né? A multiprofissionalidade, depois vem nos anos 90 a saúde da família, né? Equipe de saúde da família, programa, né? Saúde da família, depois se torna uma estratégia e você começa a compor a ideia de uma equipe, né? E mesmo que você tenha experiências incipientes em prefeituras nos anos 70 com outros profissionais, ou seja, residências para enfermeiros, para dentistas, isso não é regulamentado até 2005. Então, somente em 2005, ou seja, com uma distância aí de quase
20 anos, você tem uma regulamentação já num outro contexto político, que é um contexto político também de fortalecimento do SUS, de trazer realmente as outras categorias para dentro, né, do Sistema Único de Saúde, na composição de equipes. Você tem a estruturação de uma outra residência, né, que é a chamada residência em área profissional da saúde, nas modalidades uniprofissional e multiprofissional, quando envolve 2 ou mais categorias profissionais não médicas, né? Com a estruturação do Sistema Único de Saúde e uma série de programas, você muda essa ideia apenas de uma modalidade de ensino, quer dizer, ela está consolidada como uma modalidade de ensino, mas ela se estrutura de fato também como uma estratégia de provimento de profissionais para o Sistema Único de Saúde, né? Então, isso também entra num processo de expansão. O Ministério da Saúde entra também muito fortemente na questão do financiamento de bolsas, na questão da indução à expansão, né, das residências. Então, todo esse processo, ele hoje é muito compartilhado entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Mas ele é uma formação altamente regulada. Por quê? Você tem todo um rito, que é o que eu vou mostrar aqui. Aqui um pouco só rapidamente, as modalidades, né, de pós-graduação. Então, ele está dentro de uma modalidade com uma carga horária extremamente elevada, né, uma carga horária de mais de 5.000 horas. Você tem diferentes períodos, né, durações de residência, que isso vai funcionar de acordo com o programa, né? Então, você vai ter programas de residência que vão durar de 2 anos até programas de residência, como na área médica, que podem durar 5 anos de residência. E você tem também as áreas de atuação na médica e os chamados anos adicionais. Então, assim, você pode ter que geralmente dura 1 ano, né? Então, geralmente a carga horária é elevada, o tempo de formação é elevado, né? A certificação é dada pelas próprias instituições. E aqui eu vi a Thaís falando essa questão da regulação, né? Porque na residência você vai ter muito essa questão da definição de todo um projeto pedagógico que precisa ser aprovado pela comissão instância máxima de regulação da residência, que é a Comissão Nacional de Residência Médica, vinculada ao MEC, com representação seja governamental, seja de entidades médicas, e a Comissão Nacional de Residência em área profissional, Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, né, que é vinculada ao MEC também, com representação governamental e das entidades profissionais. O rito, quer dizer, você, para criar um programa de residência, você tem todo um processo de fluxo de criação de abertura desse programa, que começa com o credenciamento de uma comissão, né, que é a chamada COREME, na médica, Comissão de Residência Médica, e a COREMU, Comissão de Residência Multiprofissional. Quem credencia essa instituição? A própria instituição ofertante. Então, por exemplo, no caso de uma residência pela Prefeitura de São Paulo, a COREME é vinculada geralmente à Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Paulo institui uma COREME e, a partir disso, ela entra com o projeto de solicitação de um programa de residência, né? Que na medicina é chamado de PCP e na área multiprofissional, projeto pedagógico apenas. Esses projetos eles são avaliados e aprovados, né? E juntamente com isso é solicitado um número de vagas para essas comissões. Então tem todo um sistema, digamos assim, cartorial de regulação da residência que é feito a nível nacional e que é capilarizado no território, né? Porque você tem a Comissão Nacional, aqui geralmente que se reúne aqui em Brasília, e as comissões estaduais, né? As CERENs, no caso da médica, e as CODEMUs, no caso das residências multiprofissionais. Então vem todo esse fluxo de avaliação, esse credenciamento ele não é ilimitado, indeterminado, você tem processos de recredenciamento, processos de reavaliação, tem toda uma demanda, né, de avaliação das residências que é feito periodicamente, e uma vez autorizado, você tem editais do Ministério da Saúde que são para financiamento da Bolsa. Hoje a Bolsa, para o Ministério da Saúde, o custo de um residente ele sai em torno de quase R$5.000, porque a gente está falando aí da contribuição patronal,
que é paga pelo Ministério da Saúde ao INSS, mais a contribuição que é descontada do valor da bolsa do residente, né? Então, o líquido ele ganha em torno de quase 4 mil, mas tem esses descontos, vai dar em torno de 13.900, mais ou menos, ou 13.600, eu acho, para ser. Posso ver precisamente o valor, mas é em torno disso, né? Com os descontos. O tempo de 60 horas. 60 horas. Não é dedicação exclusiva na medicina, mas é dedicação exclusiva na área profissional. 60 horas de... Esse tem um grande debate, mas hoje nas normas, na lei, é o que consta em lei. Mas o que eu queria, acho que meu tempo está acabando, e a gente também pode debater mais no momento das perguntas, mas o que eu acho importante destacar aqui, que ele é um modelo que se consolida calcado num tripé, né? E esse tripé ele vai se estruturar historicamente, né? A primeira perna desse tripé é o fato de que isso se consolidou, principalmente na área médica, como um modelo de titulação. Então, a gente não está falando apenas de certificação. A gente está falando de um modelo híbrido de titulação de especialista pelo Conselho Federal de Medicina, ou seja, ele aceita como especialista, confere o título de especialista ao profissional que ou concluir um programa de residência credenciado pela comissão, então tem que ser um programa credenciado, ao concluir esse programa ele recebe um certificado que é válido como título de especialista, ele não precisa fazer mais nenhuma prova, nada, ele já é um especialista, ou a AMB, Associação Médica Brasileira, junto com as suas sociedades de especialista, faz provas periódicas. Então, por exemplo, com alguns requisitos. Então, esse médico também pode ter o título de especialista por essa outra via, né? Que é a via da sociedade de especialistas, né? Específica, de pediatria, e aí sucessivamente. O que eu quero dizer é que ele é um modelo que se fortaleceu e se configurou porque teve toda essa normatização e esse aceite por parte da categoria. Então, ele é normatizado como modelo que confere titulação. Por outro lado, ele é um modelo também que se estruturou com normas, com leis, com decretos, e isso permitiu com que houvesse a possibilidade de financiamento público. Então, hoje, esse modelo ele é basicamente 90% financiado com recursos públicos, né? Você tem algumas instituições ofertantes que são entidades privadas com fins lucrativos, mas a grande maioria das instituições ofertantes, assim, 90% delas são instituições públicas, federais, hoje na sua maioria estaduais e municipais, ou entidades privadas sem fins lucrativos. Então tem esse outro tripé que é a questão de se ter se estruturado também como uma política. Outro tripé é o tripé do mercado de trabalho, que é o tripé que vai, digamos assim, estruturar uma via de continuidade a isso. Ou seja, você tem, e cada vez mais, uma pressão para que as prefeituras, as secretarias, né, a gente está no Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, discutindo uma política nacional de residência em saúde para ajudar a fomentar a questão, por exemplo, concursos públicos, processos seletivos, você tenha, né, pontuação adicional para quem fez residência, né? Então tem todo um processo também que tem que ser pensado na questão da absorção dessa força de trabalho especializada. Como que se dá isso, né? Então isso, com a estruturação do Sistema Único de Saúde, tem sido cada vez maior, né? Então, ou seja, há uma demanda do mercado de trabalho e dos serviços por esses especialistas, né? A gente está prestes a lançar recentemente pelo ministro Padilha, ou agora tem especialistas de redução de filas, etc. Ou seja, tem todo um apelo do mercado, que eu quero dizer não do mercado privado, mas do mercado de trabalho mesmo, pela contratação desses profissionais. E aí sim, o modelo de residência é um modelo que tem se consolidado como modelo preferencial. Eu acho que por isso que vocês viram aqui no vídeo, ou seja, a gente coloca as pessoas realmente, os médicos, que muitas vezes não têm esse contato durante a graduação, na residência, com esse contato mais íntimo, mais próximo, com toda a lógica e a gestão, né, do Sistema Único de Saúde.
E me lembrou aqui, vendo o vídeo também, a questão do estágio, né? Os residentes também fazem estágios opcionais. Então, muitas vezes, lá no Ministério da Saúde, a gente também recebe residentes, principalmente residentes das outras categorias profissionais, que vêm realizar um estágio na gestão. Então, eles passam ali no Ministério de 30 a 90 dias, realizando um estágio justamente para ter a noção de como é feita, né, a própria gestão do Sistema Único de Saúde a nível federal, enfim. Mas a gente sabe de experiências semelhantes também a nível de estado e município. É isso, espero ter contribuído e me coloco à disposição aí para o debate. Obrigado. Tô pondo meu tempo aqui. Ele foi preciso, acho que estava medindo, não sei como é o tempo dele. Vocês me ajudem, viu? Bom, boa tarde, né, a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite do CAU São Paulo por estar aqui. Falar também da satisfação, né, de perceber que essa pauta das residências começa a ganhar um pouco mais de repercussão. E, de certa forma, nesse sentido, eu acho que já está aí um pouco de uma resposta às questões que Thaís traz, né? Não uma resposta ampla, mas assim, o CAU tem um papel muito importante nessa perspectiva e possibilidade, né? De repercutir coisas, de fazer com que experiências elas consigam ganhar uma outra escala e também comecem a ser articuladas a nível nacional, com proposições que podem chegar próximas, né? Ou continuar mirando essa experiência que vem, né, da área da saúde. Por exemplo, eu acho que esse aqui é o segundo encontro que teve aquele em São Paulo, né, que o CAU promoveu, onde a gente conheceu o Fernando, né, que trouxe um pouco dessa experiência. E ele está trazendo hoje de novo aqui, e eu estava pensando isso, quer dizer, isso já é resultado um pouco dessa aproximação que o CAU está promovendo, porque até então, pelo menos ali na UFBA, o que vinha acontecendo era pesquisadores do campo da arquitetura e do urbanismo que estavam se debruçando sobre esse histórico, né, da saúde para tentar entender como que poderiam ser esses caminhos. Muito mais fácil fica, né, a gente aproxima e acelera caminhos se a gente traz para conversar e começa a entender e ver o quanto que isso se adequa exatamente, o quanto que tem que ser ajustado. Os campos têm diferenças claras, né? Acho que tem uma questão... Eu tenho um controle aí para eu poder... acho que tem uma questão... Isso, eu acho que tem uma questão central que é a diferença também nesse lugar do que significa, por exemplo, o hospital, né? Para onde o atendimento ocorre e como que a gente atua, qual é esse espaço de trabalho, vamos dizer assim, que eu acho que isso diverge muito, né? Então, coloca outro lugar. Eu vou começar a fazer uma apresentação aqui, fiz esses comentários gerais, o meu tempo é curto, então eu vou fazer uma apresentação mais global da proposta da residência do que de projetos específicos. Quis trazer, né, essa diagramação aí, essa programação visual é feita por egressos, né, que tem lá promovido, articulado com a gente, então um monte de montagens aí. Bom, baseado, né, como o Thaís trouxe assim, nessa questão dessa experiência médica e multiprofissional de saúde, a residência da UFBA surge, né, como um curso de especialização, uma formação, então, uma pós-graduação lato sensu, que se baseia, né, se ancora legalmente em algumas premissas, né? O artigo 6º da Constituição, que vai falar do direito à moradia, depois na Lei Federal 10.257, né, o Estatuto da Cidade, que vai pela primeira vez sinalizar a assistência técnica, né? E depois a Lei da Assistência Técnica 11.888, que tem lá, né, num dos seus parágrafos, sinaliza que a assistência técnica pode ser realizada por residências acadêmicas, né? Bom, a gente está falando, né, de uma questão que é assim, se talvez estivéssemos vivendo num país menos desigual, onde as cidades estivessem com menos problemas e as questões habitacionais estivessem mais bem solucionadas, é provável que a gente não tivesse necessidade de estar conversando sobre isso que estamos conversando, né? Nós estamos falando sobre a necessidade de incidir em cima de uma correção de rota, de um processo amplo e que tá óbvio que, vamos dizer assim, a nossa capacidade de operar nesse sentido está prejudicada. E aí o que a gente vem fazer como residência é pensar, focar nisso. Uma coisa que eu queria também só sinalizar nesse sentido, que eu me lembrei aqui, que o CAU São Paulo também está trazendo para a mesa, como uma contribuição, né, uma ampliação do debate temático das residências, porque a gente pelo menos assim, a Elisa vai falar depois e pode complementar, mas as experiências das universidades na formulação das residências têm sido mais direcionadas
mesmo que de forma multiprofissional, mas ao tema da assistência técnica para habitação de interesse social, vamos dizer assim. Mesmo que também a gente possa entender que existe uma certa confluência nesse tema, mas assim, é uma diversidade grande aí, né? Bom, a gente vem trabalhando, então, a princípio, pensando em processos de projeto participativo, né, produção de conhecimento, ao mesmo tempo, a gente atua nesse sentido diretamente relacionado, né, com realidades populares autoconstruídas na cidade de Salvador, na região metropolitana, e a partir de iniciativas juntas e parcerias com outras universidades, também em outros estados, né, essa ação que a residência vem fazendo. Esse curso, ele tem, nesse momento, eu vou falar depois de um histórico, sim, mas ele já tem, estamos na 6ª turma, né? Na 6ª edição do curso. Então, ele já veio sendo modelado nesse lugar de experimentação. Ele atualmente tem 13 meses de duração, numa carga horária de 900 horas. Ele já foi de 1.580 horas, hoje é de 900. O ajuste das horas, nesse caso, tem a ver com a capacidade nossa, sem financiamento certo, sem estrutura direcionada para sobreviver. Quer dizer, não estamos discutindo aqui que 900 horas é o tempo suficiente, vamos dizer assim, né? E a gente tem trabalhado, né, numa perspectiva de 20 residentes lá em Salvador, né, na UFBA, por turma, e essa entrada é arquitetura, urbanismo, engenharia e áreas afins. Né? Então, nessa turma, por exemplo, atual, a 6ª turma, nós temos a mais diversa turma, onde 12 dos 20 são arquitetos e urbanistas, e os outros 8 de diferentes formações. Do serviço social, da geografia, da biologia, de outras áreas, da psicologia. Aí esse processo também, ao longo do histórico, teve, né, inclusive com Lísia e outras experiências, parcerias, né, que contribuímos, né, e também contribuíram com a experiência da UFBA num processo contínuo de experimentação e avanço. Né. Falando rapidamente aí dessa linha do tempo, surge lá, desde 2008, existe a lei, né, da assistência técnica. Aí, em 2011, Ângela Gordilho, que coordenava o grupo Lab Habitar, faz essa proposição dentro da UFBA. Aprova na congregação da Faculdade de Arquitetura a proposta da primeira residência, né, em arquitetura e urbanismo, soma com a engenharia, com a Escola Politécnica, desde a sua origem, numa intenção também de ganhar mais força, né, nessa proposição. Mas só conseguimos implementar a primeira turma em 2013, 2 anos depois, por tudo que envolvia ali, conseguir viabilizar isso. E aí, nesse momento, o curso tinha 16 meses, né? Aí depois acontece a segunda turma em 2015 e 16, a terceira turma 17 e 18. O formato desses 3 cursos foi muito, muito parecido, assim, uma replicação muito, muito similar, assim, né? Também no sentido de que estava se exercitando muitas inovações dentro da universidade e algumas delas a gente entendia que não parecia ainda possível se movimentar tanto. Em 2019, a gente faz um seminário interno importante assim, de avaliação desses processos, e aí em 2020 e 2021 vem a 4ª turma da residência, que é atravessada pelo processo pandêmico. Então, no fim, várias das transformações que a gente imaginava conseguir implementar foram difíceis, né? Porque os processos se transformou. E eu vou fazer um parênteses aqui, a gente gosta de deixar esse balãozinho aí do Mobiliza Howe na apresentação, porque aqui a gente levanta uma discussão que é importante também e nos aproxima um pouco da discussão da saúde, que é, nesse momento, a universidade se fechou. E se fechou por portaria da reitoria. Trancou o portão, porque era lockdown. E aí a gente entrou em contato com a direção, entrou em contato com a reitoria e falou, não, nosso serviço é essencial. Tem várias comunidades com que a gente atua, nós não podemos ficar com o portão fechado. Nós temos que entrar lá nos laboratórios, fazer ações. Nós estávamos desenvolvendo... Aconteceu alguma coisa aí. Nós estávamos desenvolvendo... uma pia, né, comunitária de limpeza de mãos e tal, com acesso de pedais, e aí a gente conseguiu fazer isso e tal. Então, acho que tem um lugar aí que é importante também, nesse sentido, pensando nessa parceria com o CAL, de entender a arquitetura e o urbanismo como um serviço essencial e que tem uma utilidade pública fundamental. Como que a gente elenca isso, né, e nessa articulação com residências e outras experiências para conseguir criar esse contexto, né? Aí, 2023 e 2024, a 5ª turma de residentes, e agora, em 25 e 26, nessa atualidade, a 6ª turma, que é onde nós estamos. Né?
Só para trazer números, nesses 10 anos aí, porque não estão aí os números da última edição, né? Nós desenvolvemos 78 projetos participativos em 22 comunidades e territórios na Bahia, em outros 5 estados, porque a gente conta aqui os trabalhos desenvolvidos também em parceria com as universidades que foram nucleações, né, nos momentos em que foram. Nucleações. Bom, isso aqui é para mostrar um pouco de um organograma de como a gente também veio estruturando dentro da Faculdade de Arquitetura da UFBA. A residência ela surge como um projeto do LabHabitar, que é um grupo de pesquisa do PPGAL. E aí o desenvolvimento do processo, a ampliação das ações, o crescimento, né, e o incentivo também dentro da FAUFBA, da direção e tal, faz com que a gente consiga alocar ela como outro organismo que não é de um grupo de pesquisa, onde os vários grupos de pesquisa interagem e que não está conectado ao PPGAL. Ela tem uma identidade própria e a gente está tentando formular que identidade é essa, né? Então, existe lá o programa de pós-graduação, existe o mestrado profissional, né, de conservação e restauro, e existe a residência no campo das pós-graduações da UFBA, né? Estamos lá nessa atuação com essa circunstância de 20, né, residentes por edição. E a gente trabalha com a perspectiva de que os trabalhos de assessoria e assistência técnica são trabalhos coletivos, então com grupos que podem ir até 5 e no mínimo 2, e que a gente atua nesse momento, procura atuar de 2 a 4 territórios. Tivemos experiência em edições anteriores de atuar em vários territórios, e isso começou a dificultar demais para nós a capacidade de acompanhamento, né? Então, é também uma condição de limitar o tamanho da nossa perna ao passo que a gente dá, né? Aí, mostrando rapidamente, né, como que está hoje o formato desse curso, eu acho que é interessante para que a gente possa discutir um pouco, vocês terem um pouco de visualização dos conteúdos, né? Esse curso de 13 meses ele é dividido em 3 módulos. O primeiro módulo tem 4 meses, é um módulo que a gente chama, né, de entrada, aproximação e levantamento dos territórios. E ele tem ali uma aglutinação de disciplinas, que é experiências de assessoria e assistência técnica, no sentido de construção de repertório para esse conjunto aos residentes, produção do espaço e disputas territoriais, né, o conteúdo que vai mostrar o quanto essa produção do espaço está para além só da intenção de uma pessoa, e o quanto que ali existem disputas políticas, grupos de interesse, questões econômicas, e processos de interação comunitária, que é todo um ramo de conhecimento que se conecta a outras áreas de formação, que vem, por exemplo, da psicologia social, vem da pedagogia, né, vem de outros lugares da educação popular e que não se encontra muito na formação tradicional de arquitetura. Aí vocês veem 2 trilhas aí, né, uma rosa e uma azul, que são trilhas que são contínuas ao longo do curso, né? A trilha rosa ali é atividade prática de extensão, que é essa ação mesmo no território diretamente, essa ação prática, né? E daí a azul, que é o fórum interno, que seria, assim, para traduzir numa linguagem mais comum de arquitetura, uma espécie de ateliê, o espaço onde as coisas confluem, vamos dizer assim, mas aqui ele tem mais, como a gente trabalha com outras áreas de formação também, ele tem mais um espaço de articulação das próprias disciplinas, de como que a gente vai mantendo, né, as discussões e críticas, porque se tem uma coisa que existe dentro da residência é estudante crítico. Então a gente cria um espaço para que essa crítica possa ser ali destilada juntos, né, coletivamente, procurar caminhos coletivos e tal. Aí o segundo módulo ali, né, mais 4 meses de atuação, desenvolvimento de propostas participativas, onde a gente tem um outro conjunto de disciplinas, né, interseccionalidade, educação popular e assistência técnica, tecnologias sociais e digitais aplicadas, práticas projetuais e construtivas coletivas, instrumentos e agentes do direito urbanístico e tecnologias ambientais apropriáveis, né? Um conjunto de disciplinas que já entende que, nesse momento, os residentes já estão com um nível de interação com os territórios, né? de contato com lideranças e moradores, e aí eles vão começar a pensar situações mais aplicáveis nesse sentido dessas disciplinas que vão trazer um conteúdo mais instrumental. Aí o módulo 3, que são 5 meses, que a gente chama, né, de ações diretas, fortalecimento coletivo e finalização dos trabalhos, onde nós temos um espaço coletivo, né, de todos os grupos convergirem para a finalização dos trabalhos, e um espaço de troca entre territórios, além das bancas. Esse espaço de troca entre territórios é porque a gente vem entendendo ao longo do tempo que uma função importante do que a gente vem fazendo em Salvador tem a ver também com construção de uma rede de atuação pelo direito à cidade em diversos territórios populares, como que esses territórios continuam se articulando, independente da universidade. Aqui eu vou fazer uma
uma breve, né, digressão aqui dessa coisa assim, se a gente for olhar para a universidade, a estrutura de uma escola de arquitetura, já com desenvolvimento de pós-graduação, você vai entender que aquele tripé ensino, pesquisa e extensão, ele tem uma boa acomodação do ensino na graduação, ele tem uma boa acomodação da pesquisa na pós-graduação. E a extensão está acomodada aonde mesmo? Qual é a estrutura que as escolas de arquitetura têm que está efetivamente dedicada a desenvolver a extensão? Então, a gente não vê isso muito delimitado, né? E aí, então, as interações possíveis que a extensão proporciona com territórios e comunidade fica dependendo dessas conexões com essas outras estruturas que estão com outras prioridades a princípio. A gente entende que a residência tem esse potencial, ela é uma estrutura que ela pode estar focada nessa conexão com a extensão, e aí, então, criando diversos vínculos possíveis e parcerias, tanto com a graduação, quanto com a pós-graduação e diretamente com os territórios, né, com uma vinculação mais perene nos territórios. Isso tem gerado diversos ganhos na formação dos estudantes, não só da residência, como da graduação, transformando o ensino de graduação sob essa perspectiva de como a gente aproxima o estudante numa escola de arquitetura a uma atuação mais prática. Quando a residência existe nessa universidade, é possível que a gente tenha territórios, como a gente tem, que estão sendo trabalhados ao longo dos anos. Então, uma disciplina ela pode ir lá e se aportar, se conectar naquele território, e quando ela sai, não vira uma questão do tipo, mas o que entregou exatamente, como é que ficam as relações, por quê? Porque existe a residência dando suporte a isso, continua essa relação estabelecida no território. Aí eu vou passar rápido aqui, já é só uma caracterização da extensão, porque meu tempo já estourou. Aí, assim, né, trazendo essa coisa que o que a gente verifica, olhando para o que a gente vem atuando na residência, que assim, a gente percebe que esse conjunto de experiências ao longo dos 12 anos que a gente tem até aqui, vem trazendo para a gente, né, claramente a necessidade da gente desenvolver outros ferramentais de atuação profissional. Quer dizer, isso nos traz de novo a uma crítica sobre a condição do ensino, da formação, quem é o profissional que está saindo dessa universidade, como ele é capaz de atuar no quadro que a gente vê da cidade, dessas condições, porque, de certa forma, o reflexo, me parece, né, eu tenho esse sentimento, assim, que o reflexo daquela pesquisa que Thaís trouxe lá, que 65% está atuando em arquitetura de interiores, sem desmerecer essa função, né, mas a proporção é muito alta, pensando no tamanho dos problemas que nós temos na cidade, tem um pouco a ver com a condição que essa formação está sendo colocada. Os estudantes estão saindo dali capazes de fazer que outras coisas? Se sentindo aptos a fazer o quê? Né? Então, aí tem uma questão nesse sentido, que a gente sempre usa essa frase, que assim, enquanto a maioria da população não sabe o que faz um arquiteto, confundindo com o que é um engenheiro ou o que é um decorador, e enquanto a maioria dos arquitetos não sabe o que fazer numa favela, nós estamos, né, mal. Então, temos que pensar sobre isso. Bom, aí nesse sentido, né, o que a gente vem tentando construir, essas experimentações metodológicas, desenvolvendo documentação de processo participativo, produção do conhecimento, apontando para políticas públicas, né, entendendo que a residência ela é uma parte de uma política pública que não está estruturada. Então, ela fica ali meio nadando, sem condições de sobreviver, e, ao mesmo tempo, eu estava já aqui compartilhando com Lisa, quem está envolvido diretamente nisso, a gente sabe que é muito desgastante para essas experiências, estando ali. Por quê? Exatamente porque não tem essa regulação toda que está estruturada, não tem essa dedicação de recursos públicos colocados. Então, assim, se a gente não conseguir aproveitar, meu sentimento é esse, né? Conseguir aproveitar essa onda de ter algumas experiências de residências que já estão consolidadas, outras que estão surgindo, para dar um passo e estruturar isso melhor, talvez daqui a 10 anos a gente possa estar olhando para um cenário que isso se desidratou, que a gente não conseguiu dar os avanços necessários. É isso, muito obrigado, desculpa o tempo aí. Pronto? Já vai começar a contar? Não, não conta não, ainda não passou, cadê? Espera aí, gente, espera aí. Precisa da figurinha. Pronto.
Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigada, né, ao CAU São Paulo, ao CAU BR, todos, um prazer estar aqui com vocês. Que bom que temos aqui uma pessoa da área da saúde, né? Então, preparamos essa fala, a minha doutoranda Carol, se mostra aí, por favor. Ela veio de Minas Gerais só para estudar residência e nos ajudar a conectar com a área da saúde, viu, gente? Temos uma boa surpresa. Eu não vou me alongar sobre essas dificuldades que já foram faladas, né, mas para a gente sustentar, né, a residência dentro da universidade, o gargalo, né, as diferentes formas de arranjo institucional, dificuldade de aporte de recurso, né, órgãos financiadores, né, enfim. A quem interessa, né, de fato? Como a gente vai articular? A residência na universidade, né, Daniel, é um pouco diferente da residência profissional na prefeitura, né? Então, nós temos todo um aparato de movimentos sociais que demandam, que são invisibilizados, né? Áreas que não são regularizadas, né? Então, a gente tem que lidar com tudo isso, né? Então, além disso, né, essas associações, lideranças profissionais, OSCs, né, nós temos os governos, né? Como é que a gente vai lidar? Fazendo uma retrospectiva do que a gente já vem fazendo como coletivos de residências no Brasil, a primeira tentativa de encontro foi na USC em 2020, já estourou a pandemia, a gente estava saindo de lá. Né? Depois nós criamos, né, o Encontro Nacional de Extensão na Pós-Graduação, Assessoria Técnica para a Produção do Habitat mais saudável, resiliente e solidário no campo e na cidade. Né? O próprio encontro no IAUSP, que vocês tiveram, o CAU São Paulo, né? E ali, homenagem a Ângela Gordilho, a Hermínia Maricato, ao BR Cidades. A rede BR Cidades no Brasil fortaleceu demais a extensão, gente. Professor extensionista do Brasil, a gente se encontrou, né, em pleno golpe, né, a rede BR Cidade veio para criar uma agenda urbana para o Brasil quando aconteceu o golpe, depois a pandemia, né? Então, isso tudo veio Periferia Viva. A Secretaria Nacional de Periferias vem de todo esse movimento. Os colegas que eram BR Cidade estão na secretaria, Flávio Tavares, Luana, né, enfim, Vitinho, né? Então, assim, todo um pessoal que está lutando há muito tempo por isso. Então, foram escolhidas, selecionadas 5 residências, né? UFBA, UNB, Paraíba, Sergipe, né? E FUSC, Santa Catarina. A nossa primeira residência, né? Graças ao CAU BR, né? Aqui está o livro, mostra ali para o Fernando. Tem no site, tá, gente? Disponível o livro. Tem em inglês também. Conseguimos. E aí, é no campo e na cidade, né? Então, nós tivemos a emenda parlamentar da deputada Érica Otávio. Foi a primeira vez que a residência recebeu uma bolsa. Até então, vocês ainda não tinham recebido, né? Foi quando eu fiz o intercâmbio com a Ângela Gordilho. Era um dos gargalos. Graças ao CAU, começou a aparecer bolsa. Foi o CAU que fez essa iniciativa, né, de ir atrás da deputada Érica Cocai. A Érica Cocai, por sua vez, já conhecia o nosso trabalho. Então, a nossa residência ela vem ao contrário da UFBA. A Ângela começou com a residência, a gente começou na graduação, com o escritório modelo, com o periférico. Eu mostrei na mesa anterior todos os trabalhos que a gente tem de extensão em todos os territórios. Daí que surgiu a nossa residência. Eu era coordenadora de extensão da Câmara de Extensão da Universidade do Brasil, de contato com várias áreas. Ela nasce profissional porque a gente já era transdisciplinar. E outra coisa, a gente pensa a nossa residência como um processo, né, que tem esse conhecimento coletivo solidário, métodos, processos e técnicas. Então, a gente vai trabalhando isso de uma forma de conhecimento compartilhado, né? E também essas lutas pelos direitos essenciais configuram práticas de resistência. Então, é um pouco diferente de uma residência vinculada a uma prefeitura, né? Enfim, então, a gente trabalha esse sujeito sociotécnico no território, né? Então, daí se formou, né, com todo esse esforço, a gente sonhou alto, 64 professores na primeira. O mais difícil foi coordenar os professores. Aí a gente baixou a bola para a segunda e reduziu bastante, né? Mas a gente ficou com tanto medo, não tinha dinheiro. Nossa, como é que vai ser? Aí eram 18 meses, né? Enfim, aí consegui uma pequena bolsa, era uma bolsa muito, muito pequena, era R$500 na época de 2021, enfim.
agora a bolsa de R$2.000, e olha, vocês estão nadando de braçada depois do que ele falou, viu, residentes? Levanta aí a mão, essas duas residentes aí. Né? Então, a gente trabalhou os temas habitat, agroecologia, né, saúde, economia solidária, em territórios onde a gente já estava. Então, é um crescente, a gente está nesse território há 8 anos, 7 anos. Né? Então, a gente entende a residência nesse sentido de permanecer ali e junto a gente vai desenvolvendo esses planejamentos. Né? Então, você falou da saúde, a minha filha é médica do SUS, e ela trabalha da saúde, da família, ela fica doida para aprender o que a gente faz, assim, de trabalhar com geoprocessamento, porque ela vai visitar as casas. Né? Então, assim, a gente tem uma interface muito grande com a saúde, né? E aí no campo, né? Então a gente trabalha assentamento da reforma agrária, então vários assentamentos não estão com licenciamento ambiental, né? Cheio de problemas, né? Território Quilombo Mesquita, a gente fica muito feliz que agora ele vai receber titulação, e a gente participou desse processo, ajudou bastante, então a gente está muito feliz, mas é uma luta. Né? Então esses processos, às vezes a gente não tem um resultado material, sabe? É um resultado de processo, de anos de trabalho. Né? E aí, por exemplo, a gente começou essa horta num conjunto da Minha Casa Minha Vida, no núcleo, no módulo agroecologia, com a professora Flaviane. Então, eu falava assim, gente, agora eu tenho uma pessoa da agroecologia, eu não preciso fingir que eu sei fazer agroecologia, né? Porque a gente finge. Né? Então, assim, aí veio o pessoal da agroecologia, põe a mão na massa, de repente eles plantam tudo. Eu falei assim, nossa senhora, né? E virou um sucesso, hoje uma referência em agricultura urbana no Brasil, o Paranoá Parque. Então, é um exemplo como que pode ser um conjunto habitacional de monocultura que pode, né, virar. Aí a gente teve a Dorothy Steng, né, que a gente está lá esse tempo todo, quase 10 anos, né, participando da ocupação, né, nós com os projetos de urbanismo, com o periférico, com o escritório modelo, contribuímos para que eles fossem incluídos no plano diretor, né, no projeto de lei complementar, enfim. Aí chega o Periferia Viva, para a gente saber onde que é o território a gente vai aplicar o programa Periferia Viva. Então, foi escolhido o Dorothy Steng, uma região de 700 famílias. Né? Então, a gente está lá já esse tempo todo, está em total confiança da comunidade, e entra o programa governamental. Né? Então, aí chega o programa, né? Periferia Viva, o secretário lá, né, o pessoal da Secretaria Nacional de Periferias, né, e a gente dá continuidade ao que a gente vem fazendo de urbanismo, né, para mostrar assim, que é um urbanismo emergente, é um urbanismo para vir com uma regularização como eles querem. Né. Os urbanismo tático, você vem com o posto territorial, quer dizer, né, agora sim tem um escritório ali, né, tem um posto para fazer as ações táticas, né, infraestrutura, equipamentos sociais, fortalecimento social, economia. Então, o nosso grupo de socioeconomia é muito forte, fez um trabalho belíssimo ali. Né? E tem essas áreas, né, então, de trabalho social. O que foi mais legal é que 5 residentes da continuaram no programa Periferia Viva. Então, olha que bacana você ter recursos do governo federal, os residentes continuam trabalhando. Né? Então, essa é a expectativa. Né? E aí estamos fazendo, né, todo esse trabalho de urbanismo, chegar num projeto básico, né, entregamos para o governo federal, a CODAB, entrar no edital PAC. Mas, como é governo ibanês, não entregou. Não entrou no PAC. A nossa frustração foi enorme. A gente vai ter que ir para a audiência pública. Não enviou. Não enviou. Não, e assim, fizemos, vou até mostrar aqui, ó, foram várias reuniões. Assim. Aqui, só para mostrar o censo comunitário que foi feito, o pessoal da saúde da família usou muito o censo comunitário que foi feito, né, com o pessoal, as vendinhas, todas as vendinhas fizemos uma feira com todos os comerciantes. Então, assim, a economia cresceu do Dorothy, daí do site, sabe, assim, essas, né, aí, articulações institucionais. Então, ali, todas as reuniões que foram feitas, fizemos um seminário com todos os órgãos do governo federal, da área de saneamento, CAESB, tudo que você pensa, a Nova CAP, Secretaria de Obras, CODAB. Fizemos várias reuniões e não entraram no edital do PAC. Então, nós perdemos 100 milhões para fazer o projeto. Enfim, né? Então, aqui não vou me ater, porque são os módulos da residência, muito em função, né, da educação freiriana, né, o que é ciência, tecnologia e sociedade, né, né, incluir a sociedade na ciência e tecnologia, então, entender também os determinantes sociais da saúde, como saúde ecossistêmica, né,
Enfim, então a agroecologia, né, tem essa parte de conexões territoriais, enfim, né, a produção do habitat no campo e na cidade. Então é loucura nossa de trabalho no campo e na cidade, é um trabalho desgraçado, mas é ótimo. Então, assim, né? Aí a Carol, que está vindo, né, para somar, a doutoranda, e você vai incomodar o Fernando bastante, hein, Carol? Né? Porque a gente quer aprender com vocês esse ecossistema, né? Então, aproveitando, né, como pensar um programa nacional para residência acadêmica no campo da atuação da arquitetura e do urbanismo, né? Nós tivemos a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos com a deputada Aricocá, então a coisa já se iniciou, né? Então tivemos várias falas do CAU aqui, todo mundo, a Carol fez a transcrição de todos que falaram, né? E todas as falas caminham na direção de pensar um sistema único, né? Um sistema único, lei orçamentária, né? Brigar por orçamento, de onde vai vir esse orçamento, né? Então, a gente não vai ter tempo de falar. Então, o que ficou depois dessa audiência pública? Uma nova audiência pública que vai ser marcada, né? Que a deputada Érica Cocai, ela acompanha, ela é madrinha da nossa residência 1/2, ela acompanha a gente nos territórios, então, quando ela vai falar, tem propriedade para falar, porque ela acompanhou tudo, né? Então, ela quer o que foi que ficou resolvido entre a gente, que a gente vai discutir a lei de diretriz orçamentária, a nova audiência com a participação do Executivo, o debate com o MEC sobre ensino em ATIS, né, residência com formação continuada, debater, né, eu já falei da lei orçamentária, inclusão da ATIS, e aprovar na Comissão de Direitos Humanos uma moção solicitando a regulamentação da ATIS das melhorias habitacionais no Minha Casa Minha Vida, que é outro gargalo que a gente tem, que é a Secretaria Nacional de Habitação, né, gente? A gente tem a Secretaria Nacional de Periferias, mas a Secretaria Nacional de Habitação, com essa parte de assistência técnica, devagar, quase parando. Então, como que pode? Né? Enfim. E aí, Fernando, fazendo uma aproximação, se a gente estiver errado, você pode falar, mas também é só assim, né? Só para pensar essa aproximação com o SUS, né? Então a gente pesquisou como é que é o modelo de vocês, né? O Poder Executivo, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, a comissão que você falou, Nacional de Residência, né? Enfim, o próprio SUS, Atenção Primária, o Poder Legislativo, a Comissão Parlamentar Permanente, né? A representação profissional do Conselho Federal de Medicina, as organizações também mundiais, a Organização Mundial da Saúde. A minha filha participa muito, como ela é no meio da saúde da família, das conferências, né? Locais, distritais, estaduais. É muito forte, né? No nosso caso, as conferências nossas, né, da cidade, não tem muito rebatimento depois, né, nesse todo esse processo que a gente vem fazendo. De vocês tem rebatimento, né? Então, os novos arranjos institucionais, a gente precisa trazer os nossos marcos legais, Estatuto da Cidade, Ministério das Cidades, enfim, né, todo do governo federal, também das universidades. Daí, como é que é isso? Dentro das universidades, a gente não tem resolução dentro da UNB para residências multiprofissionais na área de arquitetura, tem para a área de saúde. Então, a gente teve que aprovar como curso de especialização, porque ele não consegue aprovar como residência, né? Mas a universidade pode criar uma resolução. Acho que teve a de Sergipe que conseguiu fazer isso, né? Lá a Federal de Sergipe. Bom, eu vou terminando aqui, mas só para vocês verem o desenho, né, gente? Da área de arquitetura e urbanismo, que nós vamos discutir com vocês do CAU. Né? E a gente se coloca à disposição aqui em Brasília, por a gente estar aqui, né? Os presidentes dos CAUs que vêm para cá, a gente fazer reuniões, para a gente criar essa comissão. Né? Então, gente, a gente está fazendo muitas coisas, mas tudo muito separado. A gente precisa juntar todo mundo para criar esse sistema. Né? Então, a gente precisa, né, do MEC, do Ministério das Cidades, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, enfim, né? Já existe o sistema de assistência social, isso vai estar junto com a gente, né? A comissão parlamentar permanente, né? Enfim, os CAUs, né? Como é que vão ser os CAUs né, das UFs, né? Enfim, e as conferências nacionais, né, do habitat, né? Então, como é que a gente vai caminhar com a produção do habitat, né? Que envolve várias áreas, né? E é isso, a gente acredita nessa construção coletiva, a gente tem que parar de ficar universidade para um lado, conselho para o lado, OSC para o outro lado, a gente vai ter que se unir se a gente quiser realmente transformar. É isso, gente. Obrigada.
Alô? Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho de 2 experiências minhas com residência no poder público. Como já anteciparam, uma foi como residente de 2015 a 2016, e a outra é agora, com essa edição da residência, a parceria do CAU e da Prefeitura, que eu estou atuando como arquiteta supervisora. Então, a primeira experiência em que eu fui residente foi uma parceria entre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e a Prefeitura de São Paulo, e ela foi formulada como uma política de cultura e extensão da FAO. Nós éramos 32 residentes, graduados há no máximo 5 anos. As atividades duraram 12 meses, com uma carga horária de 1.920 horas, sendo 75% de atividades práticas e 25% teóricas. E o trabalho prático que a gente desenvolveu, né, foi o apoio à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a elaboração dos planos regionais de subprefeituras. Então, o número de residentes não era por acaso, né, porque são 32 subprefeituras no município de São Paulo, então foi alocado um residente por subprefeitura como ponto focal para o desenvolvimento desses planos, né? E, enfim, não vou detalhar muito as atividades que a gente fez, mas passou por uma primeira etapa de diagnósticos, com grupos de trabalho intersecretariais. A gente fez proposições iniciais, validou com os conselhos participativos, fez consulta pública no site da prefeitura e as atividades práticas, então, em SMDU, resultaram propriamente, né, nos planos regionais das subs, e foi publicada no site Gestão Urbana, então, os cadernos e os perímetros de ação que a gente propôs para cada uma das subprefeituras. Na FAO, a gente teve módulos de atividades teóricas, as aulas eram ministradas pelos próprios professores da instituição, e eles também nos orientaram no desenvolvimento dos nossos trabalhos finais. E os nossos trabalhos foram compilados, né, numa publicação em 2 volumes, e está disponível no site do LabHab, que é o Laboratório de Habitação da FAO. E aí, passados quase 10 anos de que essa experiência foi iniciada, nós, ex-residentes, nos juntamos para medir o impacto que a residência teve na nossa vida profissional e acadêmica. Então, a gente, em abril, realizou uma pesquisa nesse nosso grupo e apenas um dos 32 não respondeu. Então, os resultados são bastante representativos do coletivo. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Então, na residência, a turma era formada por uma maioria de mulheres cis e de pessoas brancas. E aí eu destaco aqui, no meu entendimento, uma lacuna de que não houve reserva de vagas afirmativas nessa edição da residência de 2016. E aí a gente levantou, então, onde atualmente esses profissionais estão atuando, né? Porque é curioso que veio gente de vários estados, se eu não me engano, era de 6 ou 8 estados brasileiros, vieram morar em São Paulo para fazer essa residência, e eu achei mais interessante ainda que o saber, né, não ficou concentrado em São Paulo. As pessoas ou voltaram para os estados de origem, ou até tiveram oportunidades profissionais em outros locais, alguns estão morando em outros países. A gente vê também que ali no gráfico ao lado tem mais de uma possibilidade de resposta, né? Então, muitos estão atuando ainda, as 2 barrinhas ali de baixo mostram, com gestão pública e planejamento urbano e regional, que eram os temas da nossa residência. 15 deles atuam em setor público, então de 31, né, que responderam, praticamente metade está atuando no setor público. Muitos viraram servidores públicos mesmo.
E a gente pesquisou também onde essas pessoas atuaram depois da residência, né, somando as experiências profissionais que tiveram desde 2016 para frente. Então, a gente vê que muita gente atuou nas áreas correlatas mesmo, e não só com a atuação profissional, mas também a atuação acadêmica. Atuou com pesquisa e alguns até com ensino. E muitos atuaram por mais de 5 anos, o que mostra uma consolidação mesmo na carreira, seguindo aí na temática do planejamento da gestão urbana. A gente investigou também no campo acadêmico como que essa experiência da residência se rebateu, né, para os ex-residentes. Então, a nossa residência foi considerada uma especialização lato sensu, e a gente vê que não muitas pessoas procuraram outra especialização lato sensu, mas já após estrito sensu, mestrado e doutorado, teve bastante gente que fez. E tinha até uma questão nesse formulário que a gente aplicou, que era uma questão aberta, e muitos falaram que os temas de mestrado e doutorado foram relacionados às experiências que vivenciaram na residência. Também perguntamos se as pessoas consideram que a residência contribuiu para a atuação profissional delas. E ninguém respondeu que não. 77% responderam que a contribuição foi direta e 23% que a contribuição foi indireta. E a grande maioria também disse que recomendaria essa experiência para jovens profissionais hoje. E apurando qual foi o maior diferencial do programa de residência, a grande maioria também disse que foi aliar a prática profissional ao ensino, que eu acho que a gente tem poucos caminhos para fazer isso, né? E a residência foi, enfim, a junção dessas duas coisas. Então, é legal a gente ver que a qualificação que esse programa proporcionou abriu perspectivas tanto no campo profissional quanto no campo acadêmico. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal mesmo. Depois que eu saí da residência, eu trabalhei alguns meses na Prefeitura de Osasco, fazendo a revisão do plano diretor. Depois eu trabalhei alguns anos apoiando os municípios no interior de São Paulo para a implementação de regularização fundiária. E desde 2022 eu sou servidora da Prefeitura de São Paulo. E aí, na minha vivência agora mais recente profissional, tive a oportunidade de, mais uma vez, me deparar com um programa de residência e, dessa vez, atuar como arquiteta supervisora. Então, acho que na mesa anterior já foi falado sobre as características principais do programa. Acho que a principal diferença com a edição que eu participei como residente é que não tem a participação de uma instituição acadêmica nessa parceria, né, nesse acordo de cooperação entre Prefeitura e CAL. Então, esse programa atualmente está sob a coordenação de SEGES. Eu sou funcionária de SEGES dentro da Coordenadoria de Gestão do Patrimônio Imobiliário. Eu não iniciei como supervisora desde o início das atividades, que foi em agosto. Comecei em novembro. E lá em CG Pátria a gente recebeu 3 bolsistas. E foi num momento muito importante para a nossa coordenadoria, porque acho que no vídeo vocês viram a quantidade de arquivos em papel que eles mostraram. E a gente está exatamente numa fase de digitalização dos nossos acervos, de georreferenciamento das nossas bases, e isso causa uma transformação no jeito de se trabalhar. E muitas vezes a gente fica muito imerso nas atividades do dia a dia e não consegue se distanciar um pouco para repensar mudanças nos nossos fluxos, nos nossos procedimentos. E os residentes chegaram exatamente nesse momento. Então, no ano passado, né, nos primeiros meses, eles realizaram um diagnóstico bem apurado da nossa coordenadoria, como que funciona, como que está dividida, quais são os procedimentos. E, a partir disso, eles identificaram algumas lacunas dentro desse contexto de transformação digital, né? Algumas coisas que
as nossas bases digitais já estão possibilitando, só que está sendo feito um pouco como era feito no papel. Então, principalmente a partir desses diagnósticos, né, de lacunas, cada um deles fez uma proposta técnica, né, para suprir essas lacunas, mas sempre essa proposta técnica acompanhada de uma reflexão de como funciona o serviço público, né, de uma maneira mais ampla. E hoje, como arquiteta supervisora, porque, né, acho que na pesquisa que eu apresentei para vocês dos ex-residentes fica muito claro os benefícios que nós, ex-residentes, escolhemos. E hoje eu consigo ver o benefício que é para a administração pública ter um programa de residência, né? Então, é o que eu falei, o fato dos bolsistas não estarem atrelados às nossas práticas rotineiras permitiu que eles focassem em estudo de melhorias, de redesenhos, né, de repensar fluxos. A residência ela é uma oportunidade de troca muito importante, porque na prefeitura a gente tem servidores com muitos anos de experiência, que tem muito a transmitir mesmo, e é muito legal receber os bolsistas que vêm com um repertório fresco, sabe? Então, faz pouco tempo que se formaram, têm experiências profissionais mais diversificadas. Então, essa troca foi muito legal também. Eu vejo uma oportunidade de inovação, mesmo na administração pública. A gente sabe da dificuldade que é de renovar quadros na administração. Às vezes passa mais de 10 anos sem concurso público, sem que a gente tenha uma nova leva de profissionais que possam vir com ideias novas, ideias atualizadas. A residência contribui muito nesse sentido. E a gente tem também a oportunidade de construir um debate sobre o papel social do arquiteto na implementação, na efetivação, né, de direitos e de políticas públicas. E é isso, obrigada. Bom, eu gostaria de abrir o espaço para quem quiser fazer alguma colocação e depois a Luciana Schenck faz o fechamento. Pode ser? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Vamos lá. Boa tarde, gente. Agradeço pela mesa, foi excelente, assim, estou super empolgada com o tema mesmo. Meu nome é Caroline, sou doutoranda na UNB e eu queria pensar uma provocação aqui para vocês. A partir do exemplo aqui da residência médica, né, também, que eu tenho lido um pouco agora sobre também o Sistema Único de Saúde, né? O modelo de atenção primária é brasileiro, né? Ele vem a partir dessa necessidade aí do nosso sistema de saúde. Vocês enxergam que esse é um modelo viável, vindo da nossa área de atuação? Por exemplo, uma vinculação com o próprio CRAS ou o próprio posto de saúde, para a gente articular essa necessidade de discutir arquitetura quanto saúde também para as cidades, né, para as comunidades? Então, eu acho que, só retomando na apresentação da Thaís, ela trouxe aqui, né, o mapa do Brasil da distribuição dos arquitetos, né? Eu olhei aquele mapa e falei, nossa, eu podia estar apresentando como a distribuição dos médicos. Mas, na verdade, assim, isso tem mudado, né? A demografia médica, que é uma pesquisa da USP, lá, que tem feito a cada 2 anos, né? Ela tem mostrado esse panorama de lenta, mas progressiva interiorização de médicos no interior e, ao mesmo tempo, de vinculação dos médicos ao SUS. Isso, de fato, tem como um dos pilares a residência. A residência tem tudo isso, eu acho que... Desculpa, esqueci teu nome. A Thaís também, que a Thaís colocou, de inovação, né, eles levam para o serviço muitas questões, qualificam, trazem, né? Então, tem todo esse dinamismo que a residência traz, mas em termos de efeito de política pública, ele tem um potencial muito grande. Então, ele tem se tornado uma aposta, não apenas na atenção primária. A atenção primária, ela
ela ganha essa maior centralidade até pelo fato de ser um locus onde não é só a medicina que tem um protagonismo, né? As demais categorias também têm, né? Agora, na saúde, não há como não se dizer que há também uma cristalização de um certo modelo corporativo também, né? Então, assim, todo o ideário da reforma sanitária, de determinantes sociais de saúde, dispensar a saúde de uma forma mais ampla, ele tem sofrido transformações ao longo das décadas, né? Então, assim, vejo sim o modelo da residência como um modelo de tensionamento a isso, mas com muitas resistências, porque você tem ordenamentos regulatórios, você tem campos de trabalho específico. Então, assim, olhar esse arcabouço que eu apresentei aqui também é olhar um arcabouço que se fechou num modelo corporativo, né? Não há como não olhar isso. Então, assim, eu acho que para vocês que estão nessa caminhada, é muito importante olhar isso já de uma perspectiva de política pública, porque veja como é diferente. A gente tem um modelo que começa com a categoria profissional e depois a gente tensiona isso a partir justamente da estruturação do SUS para que esse modelo sirva a outros propósitos que não apenas para a questão de titulação e aperfeiçoamento profissional, etc. Quer dizer, tem uma importância aí, mas ele tem uma importância maior, né, muito mais estruturante, enquanto um modelo que justamente torna esses profissionais como profissionais capazes de atuar e fortalecer esse sistema público, né? Então, assim, é isso. Eu acho que para vocês que estão começando, é muito importante vir com esse tensionamento. Agora, é isso, por exemplo, se você pegar a estruturação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, que seria um local mais aberto a isso, você tem uma delimitação nas 15 categorias da saúde. Isso não quer dizer que não esteja tentando se fazer uma possibilidade de outras categorias também integrar esses programas. Então, por exemplo, você ter a possibilidade de ter antropólogos fazendo uma residência multiprofissional em saúde, arquitetos fazendo, mas de um programa que é um programa da saúde, dentro, né, estruturado em linha com essas 15 categorias profissionais da saúde, né? Então, assim, é um modelo também que é fechado sobre esse aspecto, né? De categorias profissionais, porque ele também estrutura mercado, ele também, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vive essa ambiguidade de ser um modelo também potente como política pública, né? E cada vez mais se tornado isso, né? Cada vez mais se tornado isso. E isso muito para o tensionamento dos próprios residentes, né? Tem organização de fóruns de residentes, etc., que estão aí pautando o fortalecimento do SUS. Então, quer dizer, ele é um escoadouro de uma graduação que às vezes não dá conta de formar. Então aí entra a questão do perfil desse profissional. Qual é o profissional de saúde que nós queremos formar? Que se é um debate que é muito cristalizado dentro da universidade, que tem se tensionado com novas diretrizes curriculares, com muitas questões, o modelo da residência ele tensiona ainda mais, né? E nesse sentido ele é fundamental para isso. Agora, esse ideário de uma saúde com olhando a partir, né, o que vocês estão trazendo aqui é saúde, sem dúvida. Mas os modelos eles são muito hermeticamente, às vezes, fechados, com poucas possibilidades, assim. Mas é isso, eu acho que vocês já entram num outro momento e é importante estruturar isso enquanto uma política, né? E aí pensar nos aspectos regulatórios, de parcerias, de articulações, né? Sem deixar de ser um modelo também de formação, né? Porque eu acho que esse é um dos pilares de fortalecimento de vida longa, esse modelo, que ele não é só algo que ele dialoga com a formação, ele dialoga com a necessidade de você pensar em perfil profissional. Então ele tensiona o modelo formador também. Fernando, só complementar, a gente trabalhou muito com a Fiocruz, né? Inclusive a concepção nossa da residência teve um pouco da consultoria do pessoal aqui da Fiocruz Brasília, né? A Luciana, o professor, agora não vou lembrar o nome dele, Oswaldo, né? Então,
E esse encontro que a gente fez, de extensão na pós, de várias residências, foram 14 residências, tinham 3 da Fiocruz nesse encontro. Nesse encontro que a gente de residências, tinham 3 da Fiocruz. E muito próximo do que a gente faz. Eu dei aula num curso da Fiocruz de governança territorial, né? Então, assim, a Fiocruz para a gente é muito próxima, né? Por causa da saúde ecossistêmica, né? Talvez, eu não sei como é que seria isso, mas acho que a Fiocruz seria, né? Talvez uma estratégia, né? Não sei. Não, exatamente. Acabei de receber aqui que o tempo acabou. Mas antes do tempo acabar, eu gostaria de dar a fala à nossa conselheira federal para São Paulo, Luciana Schenck, coordenadora adjunta da CFBR, que tem com muito carinho essa pauta no seu coração, né, Lu? Eu tenho. Inclusive, espero que o pessoal que estava acompanhando as nossas conversas sobre educação no presente e no futuro, alguns tenham ficado aqui. Porque eu acho que isso aqui faz parte do futuro, muito. Na verdade, faz parte do presente, né? Vamos combinar que faz parte do presente. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a todos, porque a oportunidade de ver isso, uma vez encontrei com Lisa, ela falou assim, mas a gente vai, a gente se reúne, a gente conta, mas não acontece nada depois. Né? Então, eu compartilho isso com você. E quem me conhece sabe que eu sou, como diz outro, eu sou da paisagem, né? E eu tenho essa pretensão de colocar a paisagem dentro dessa história. Porque eu tenho um óculos que chama tudo que eu vejo é paisagem. Seja ela qual for. Compreende? E aí entram as questões ligadas à saúde, dos espaços livres. Dessa necessidade da gente ter o verde perto da gente por uma questão de saúde. Agora, tentando responder as perguntas que a Thaís colocou de saída, tentando nada, né? Só vou reapresentar elas. O que pode ser a residência no campo da arquitetura e do urbanismo? Eu gostei da ideia do perfil profissional. Eu acho que a gente tem que aprofundar isso. Compreende? Assim, se a gente conseguir... São quantos perfis de medicina? Que você disse? Tem 12 perfis? Você usou a palavra... Hã? Sim, você usou a palavra categorias. Pois é. Nós não temos isso, a princípio. Isso podia ser um começo. Vocês compreendem? Porque, a princípio, quando eu penso nos territórios, eu penso que é tudo alta costura. Cada um dos lugares é um lugar, ele vai ter especificidades. Será que a gente consegue generalizar ações? Como a gente faria isso? Certamente, quem já trabalha com isso tem pegadas, não é? Trabalhar na Bahia deve ser diferente de trabalhar em São Carlos, mas deve ter coisa que é parecida. O que é parecido, o que é diferente? Vocês compreendem? Assim, para a gente generalizar os processos, para a gente transformar isso em política pública, a gente tem que começar por algum lugar. O que o CAU está podendo oferecer, o que ele pensou oferecer, é justamente o financiamento das bolsas. Para a gente conseguir agarrar em algo, para a gente conseguir pensar um futuro, porque a gente precisa manter esses estudantes. E com dignidade. Exatamente, ou seja, a perspectiva da Comissão de Ensino e Formação nesse próximo ano, agora que a gente já conseguiu as benditas DCNs, não é? E eu digo benditas mesmo, porque existe um horizonte mesmo da impossibilidade, por exemplo, do curso EAD, porque todas as atividades de projeto são de ateliê. Vocês têm que ter projeto, e tem que ter professor, e agora tem um mínimo de aluno por professor. Porque antes não tinha, meus queridos. A de 2010 não falava uma palavra sobre isso. Eu tinha amigo do coração, do peito, dando aula para 100 alunos em projeto. E isso é indecente. Né? Então, bom, fizemos essa primeira parte, então agora a gente tem uma questão com esse futuro, esse comprometimento de transformar a experiência piloto de São Paulo e o aprendizado que vocês nos passam em um segundo movimento. E isso vai se somando. E, enquanto isso, a gente mantém esses encontros porque a gente tem que trocar. Só que a gente tem que trocar, eu acho, a partir de algumas pautas. E a questão do que eu chamei de perfis, e você falou de categorias, talvez a gente pudesse elencar. A Thaís é muito interessante, porque uma das minhas alunas de ouro, a Jéssica, foi colega sua nessa residência primeira da FAUSP São Paulo. E nessa segunda, a gente não teve a figura da universidade.
Então, a gente já tem que destacar as universidades que podem receber essas experiências. A gente já tem que colocar no SIG, a gente mapeia onde é que estão os médicos dessa história. A gente, através do geoprocessamento, a gente começa a tensionar essas informações, achar os lugares que são muito complexos, fazer uma estratégia. Vamos tratar de 3 não tão complexos e um que é o O do Borogodó. Compreendem? E construir história. É isso. Né? É isso. Eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês e dizer que, mais uma vez, me renovo de estar com vocês. Muito obrigada. Até logo.